Vamos abordar aqui hoje o assunto timidez. Quando a timidez realmente atrapalha a nossa vida? A timidez, né, é um desconforto, um receio, né, que a pessoa tem em situações sociais, né, que inclusive pode levá-la a evitar situações sociais, né, aquela pessoa que é muito tímida, então tem uma confraternização, mas ela não sabe muito bem como se comportar, não vai, né, não sente a vontade para interagir com as pessoas, então ela não vai, né, precisa resolver um problema, mas ela tem dificuldade de dizer o que está acontecendo, como é que ela quer que seja. Então, ela já precisa de suporte para resolver isso nos níveis, né, mais severos. Mas é aquela pessoa que está sempre com medo de interagir, né? Sempre com a sensação de que vai sofrer algum tipo de constrangimento. Então, isso atrapalha muito a nossa vida porque somos seres sociais que necessariamente precisamos interagir e nos relacionar no mundo, né? Joemile, a timidez ela tem uma origem? Qual é o fator que pode desencadear? A timidez, ela tem um aspecto genético, né, como tudo no nosso corpo, na nossa vida, mas como todo aspecto genético, né, de maneira geral, precisa ser disparado, né, pela nossa vida social, né, pelo nosso ambiente, digamos assim. E aí a gente encontra que a timidez está muito relacionada a o contexto familiar, né, mais nuclear da pessoa. Se a pessoa teve pais muito rígidos, muito severos, que cobravam muito, que puniam muito, né, que reforçavam um pouco, né, que estimulavam menos as características positivas da pessoa e tinham o comportamento de castigar, de humilhar, né, de depreciar, essa pessoa tende, né, tem uma tendência, né, que a gente tem que ter cuidado para não generalizar, né, mas há uma tendência de que essa pessoa desenvolva essa timidez. Por que o medo aparece também como um desses fatores? O medo de receber aquela punição, o medo da desaprovação, o medo da rejeição. Porque vamos pensar que essa pessoa, ela, sempre que ela fazia alguma coisa, e aí era considerada fora da norma ou fora do que era esperado para ela era castigada, ela era punida, ou ela era humilhada, ou ela era depreciada de alguma forma. Então, o medo de errar permanece, o medo de ser desaprovada, o medo de ser punida pelos seus comportamentos, num nível consciente ou inconsciente, permanece, levando a pessoa a ter medo, né, de sofrer isso nas mais diversas relações sociais. A timidez é uma doença? Não necessariamente. A timidez, até um certo nível, é algo com que a pessoa pode conviver, né, sem grandes prejuízos. A pessoa vai desenvolvendo as suas estratégias para lidar com isso. Mas existe a doença que é a fobia social, que pode ser confundida com timidez, mas que é um caso grave, né, um sofrimento, que leva a pessoa a não conseguir, de fato, interagir, não conseguir resolver os seus problemas, evitar tantas relações e interações sociais, que pode prejudicar no trabalho, na vida afetiva, e aí se transforma num processo de adoecimento. E como acabar com isso, com a timidez? A timidez, né, como um aspecto do funcionamento da pessoa, a gente consegue, né, fazer um processo terapêutico de sensibilização, né, um processo mesmo, né, gradativo, para que a pessoa vá conseguindo desenvolver as ferramentas emocionais e sociais, de modo que ela consiga, né, lidar com aquilo que está atrapalhando ela. No caso da fobia social, aí a gente já vai ter um trabalho que é diferente, que tem a parte da sensibilização também, mas aí a gente vai, da mesma forma, num processo terapêutico, eventualmente a necessidade, né, do medicamento para tratar a ansiedade, e aí, junto com a psiquiatria, a psicologia, trabalhando para que essa pessoa consiga conviver com essa situação.
Há sintomas físicos? Sim, né? Por exemplo, em uma situação de constrangimento ou de necessidade de interagir, em que a pessoa tem muita timidez ou tem fobia social, né? Pode surgir uma sudorese, o coração acelerar. No caso da fobia social, a pessoa pode paralisar e ter a sensação, né? A mesma sensação da crise de ansiedade, né? Dificuldade de respirar, coração acelerado, tremor, dor de cabeça, náusea, os mais diversos sintomas. Você se referiu quando a questão do medicamento. Há essa necessidade, ou muitas das vezes um acompanhamento psicológico não seria mais essencial, porque muitas das vezes o medicamento pode ter que não supra essa necessidade? O acompanhamento psicológico é fundamental, né? Mas aí dentro do acompanhamento psicológico a gente precisa avaliar, né? Qual é a situação de fato, qual é o quadro e se há a necessidade do medicamento. Veja bem, o medicamento não substitui o acompanhamento psicológico. O medicamento está sempre aliado e alinhado com o acompanhamento psicológico. Por quê? Porque se você tem uma febre e você compra um antibiótico, mas você toma o antibiótico mais tempo ou menos tempo do que o que você deveria tomar, e você não resolve o seu contato com aquela infecção, ou melhor, você toma um antibiótico do jeito que o médico mandou tomar, mas você está entrando em contato novamente com a bactéria toda vez. Você resolveu a infecção, mas aí semana que vem você vai lá e entra em contato novamente com a bactéria. Então, você vai ficar tomando remédio a vida toda e nunca vai resolver o problema. Porque você não sabe o que é que está fazendo essa infecção ficar voltando. Então, a gente precisa do acompanhamento psicológico para entender o que é que tem nesse funcionamento, né, nesse modo de ser, que desperta essas sensações, esses sentimentos, essas emoções, essas dificuldades. Então, o medicamento não substitui o acompanhamento psicológico. Joemila, então, por hoje, devido ao nosso tempo aqui, mas agradecendo a sua vinda aqui para a gente abordar esse assunto tão importante que é a timidez, né? Uhum. E poderemos voltar, quem sabe, no futuro aí, nos próximos programas, esse mesmo tema aí, você é quem vai definir com Isabela aí, e com certeza só temos a agradecer o seu retorno. Muito obrigada, estamos à disposição do Espaço Conatos, só entrar em contato no que a gente puder ajudar. Obrigada.